a gente está na casa do Senhor, a gente tem que ter bom ânimo, senão não é abençoado, irmão. A gente só é abençoado, irmão, quando nós vemos de Deus glorificar o nome do Senhor. Eu vou continuar aqui no 20, que é muita leitura. Eu vou ler a passagem de Elias, e Elias passa para Eliseu. Então deixou ele 2 bois. O 20, então deixou ele os bois, correu, pois Elias disse: deixa-me beijar meu pai e caminha, e a minha mãe então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois te fiz eu. Voltou, pois, de seguir, e tomou a junta de boi e os matou, e com o aparelho dos bois coziu as carnes e deu ao seu povo. E comeram então, e se levantou e seguiu sua vida. Então, irmão, é forte, irmão. Eu já falei alguma vez aqui para os irmãos que qual o seu chamado nesta noite, irmão? É para estar em casa? É para ficar vendo novela? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos estar 24 horas pensando na vida de Jesus. Porque, irmão, quando eu começo a andar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele vai suprir a minha necessidade, irmão, e a tua necessidade, irmão. Tenho certeza disso. Então, Elias já estava no final de Elias, mas Elias, irmãos, estava numa caverna antes de chegar até esse homem. Elias estava numa caverna escondido, irmão, com medo de morrer. Mas Deus manda: sai da caverna, Elias. Os irmãos sabem a história: sai da caverna. Pois tem 7.000 profetas que não tiveram medo de Jezebel. Olha só, irmão, Elias escondido na caverna, papai do céu mandando ele sair, e ele escondido com medo de morrer. Também não era fácil. Mas o Senhor foi até ele e disse: tem 7.000 homens, 7.000 profetas que precisa. E procura o Eliseu. Irmão, o Eliseu, a história de Eliseu, vou entrar para ela agora. Então Elias foi lá, e nós já lemos aqui a primeira parte, que o Eliseu estava cuidando dos seus bichos na fazenda do seu pai. Mas Eliseu não estava junto dos 7.000 profetas, ele estava totalmente diferente. Ele estava trabalhando, irmão. Sabe por quê? Deus não gosta de gente desocupada, irmão. Para a sua obra, veja os homens que Deus chamou. Ele chamou Davi, estava fazendo o que no campo? Cuidando das ovelhas. Então veja o que é que Gideão estava fazendo. Estava cuidando do seu trigo, malhando o seu trigo. Então, irmão, Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, que era do seu sogro. Então, irmão, o que é que nós estamos fazendo em casa, irmão? Perdendo tempo. Se você ficar sentado no seu sofazinho assistindo alguma coisa, Deus não vai habitar no seu coração, irmão. Eu pedi um copinho com água, por gentileza, Vitória. Por favor, irmão. Então, irmão, a palavra de Deus diz que Ele não quer gente desocupada na sua obra, irmão. Ele quer gente ocupada. Ah, não tenho o que fazer. Tem, irmão. Tem muito o que fazer. Olha, quando meu pai faleceu, eu falei uma vez para o irmão Zé, assim que meu pai, no dia que Deus tomar as providências do meu pai e levar ele para o céu, eu vou fazer algo pela casa de Deus. Irmão Zé, o Senhor não está só, irmão Zé. Por mais simplicidade que eu tenho, humildade no coração, nós estamos aqui para ajudar na obra. Logo vai chegar esse... Muito obrigado, meu Paulo. Logo vai chegar o tempo quente para a gente, e eu quero ver qual é a desculpa dos irmãos agora. O que vão dizer, o que vão falar quando esquentar. E nós vamos dizer aqui mais uma vez: o tempo está quente, e agora? Isso. Aí o pastor tem que botar todo mundo sentadinho, calado, só para dar glória. Então, irmão, o chamado de Eliseu não foi fácil, mas para Eliseu fazer os milagres dele, irmão Zé, ele teve que andar com Elias.
Irmão, não fica de lado, não conta a tua vida para quem não vai te ajudar, irmão. Para Eliseu chegar até o patamar de Elias, ele andava com ele 24 horas, ele era o sucessor dele, porém tinha que estar fazendo alguma coisa, aprendendo com ele. E se nós ficamos em casa, irmão, nós não aprendemos nada aqui na casa de Deus. Se você está em casa, não recebe de Deus. Então, irmão, o profeta Elias, lá no 20, aqui no 2 Reis 2, sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias no redemoinho, Elias partiu de Gigal com Eliseu. Gigal era uma cidade, então toda hora que Elias ia para um canto, Eliseu segurava nele, epa, vai para onde? E ele falava assim, o Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não deixarei. E assim foram até Betel. Então, ele estava em uma cidade. Toda vez que ele ia para uma cidade, ele dizia, vá para o canto. Ele dizia, não, vou para o Senhor. Então, irmão, acompanhe seu pastor, irmão. Acompanhe seu irmão na fé. Não acompanhe pessoas que não lhe vai trazer salvação. Aí no 4 diz de novo, mais uma vez, Elias disse a Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive tua alma, se não te deixarei assim, foram a Jericó. Mais uma vez o Eliseu disse, não, eu tenho que estar com o Senhor de novo. Parece, irmão, que o Elias queria sair sozinho. Mas aí o profeta Eliseu, com a perseverança que ele queria ver o momento da saída, ele não poderia deixar ele de lado, irmão. E Elias, o verso 6 do 2 Reis, disse, Elias disse, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor, vive tua alma, que não te deixarei. Assim, ambos foram juntos de novo. Então, irmão, Deus está dizendo mais uma vez, não deixe de me seguir. Serviço lá, meu serviço também, irmão Zé. É frio também, a gente batendo, eu digo, Senhor, eu preciso de um lençolzinho para me esquentar também. Aí eu levo meu lençol, com o povo bate na minha porta e abre, mas eu estou lá, irmão, quietinho, lendo uma palavra. Eu digo, meu Deus, esse povo nem aqui no serviço, que é à noite e madrugada, chega, eu uso machete para abrir porta. Eu digo, Senhor, mas eu estou ali, preciso na madrugada, irmão, para chamar o Senhor. Então é isso que eu digo, irmão, nós temos que estar 24 horas. O tempo que você tem acordado é o tempo que você tem que estar buscando a Deus. Porque às vezes você até sonha em coisa ruim, mas no outro dia você diz aquilo, ainda bem que foi um sonho. Irmão, hoje de meu dia, minha esposa sempre deixa o almoço pronto, vai-se embora para o serviço. E como eu trabalho à noite, durmo mais um pouco até 10 horas, então minhas meninas também se acordam. E minha filha Vitória vai esquentar comida para a gente, nós comemos. E hoje ela botou um frangozinho, assou um franguinho. E eu sempre, quando eu como, eu gosto de lavar os pratos. Quando a minha esposa chegar, não ter trabalho de lavar pratos, já é bem cansada. Sempre fiz isso, sempre faço isso, irmão Fábio. Sujou a panela, aí só que tem panela que eu não gosto de lavar. Panela de óleo, panela de fritura, a gente lavar no bombril. E eu não tinha experiência, aí eu não esperei. Hoje, Vitória chegou, que deu um queimadinho na carne, ficou aquela parte preta na assadeirazinha assim. Aí eu disse, eita, eu vou comer queimado, mas eu vou comer, eu não vou deixar essa carne, não. E assim, irmão, eu disse, e vou deixar para quando o Vitória ou minha esposa lavar. Aí eu fui e disse, mas peraí, se ela ficar uma vasilha para lavar, não, eu vou lavar. Aí eu peguei um pouquinho d'água, irmão, assim, botei na vasilha e botei para esquentar no fogo. Soltou, irmão. Aí eu fui, passei, irmão, botei detergente, bombril. Aí como foi fácil lavar. Eu não sabia disso, eu nunca vi ela fazer, aliás, eu nunca prestei atenção na esposa lavando. Aí eu disse, assim é o nosso Espírito Santo. Desse mesmo jeito, irmão. Se você fica em casa, dá ouvido aos demais, você fica enferrujado, você fica todo
sujo, de memória. Aí eu comparei, meu Espírito Santo, o meu, falo o meu. E vejo aquela vasilha, eu ia até tirar uma foto para minha esposa. Olha, filho, como eu deixei essa vasilha, toda brilhosa. O alumínio ficou brilhando, passei o convite, teve nem trabalho de enfergar, irmão. Que às vezes eu enfergo tanto que sai até o... E essa vez eu voltei, irmão. Assim é o Espírito Santo na tua vida, irmão. Não podemos de qualquer forma, irmão, dar ouvido, desanimar. O Espírito Santo fica triste. Aí para isso eu botei a aguinha, foi esquentando, fui soltando uma graxinha e passei ali e digo, como é fácil. Mas nós aqui na igreja tem que ser assim, irmão, tá enferrujado, irmão. Tira uma tarde sozinho, irmão. Vem para a casa de Deus, vem orar, bota um louvor. Ah, não posso vir, faz em tua casa. E aquela sujeirinha vai saindo, irmão. Impressionante, irmão, isso aqui. Porque se você for fazer muita força, você vai gastar bombril, vai gastar água e não fica limpo, fica aquelas faísquinhas. E assim nós tem que ser na casa de Deus. Porque Deus é santo, irmão. Ele suou sangue naquela noite, irmão. Ele suou, irmão, por amor a ti, irmão. Não podemos animar por qualquer coisa. E mais uma vez sucedeu havendo eles, Elias disse, Eliseu, pede-me o que queres, que te faça, que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço que haja uma porção drogada do teu espírito sobre mim. Aí o 10 diz assim, irmão de Eliseu, e disse, coisa difícil pediste, me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não fará. E sucedeu que indo ele, andando e falando, eis que um carro de fogo, de cavalos de fogo, separou um do outro, e ele subiu aos céus no redemoinho. Irmão, vocês estão entendendo como que o Eliseu não até na hora de ele subir, ele ficou paradinho, irmão. Ele se afastou-se. Porque, irmão, se Elias fosse sozinho para Jericó, ou se fosse para o Jordão sozinho, não ia ter história de Elias. A mulher matou Elias e ninguém soube. É bem clara a palavra, irmão Zé. Porque, veja só, se Eliseu estava esperando ele subir aos céus, e toda vez a Bíblia diz 3 ou 4 vezes que ele... Fica aqui, meu irmãozinho, fica aqui, Eliseu. Não, tem que ir com o senhor. Mas Eliseu era um secretário muito obediente, irmão. Não seja desobediente na casa de Deus, irmão. Deus cobra. Então, a obediência dele foi o seguinte: quando o redemoinho vinha, ele foi e contou para o seu povo. E aí acabou a missão de Elias. E só teve 2 homens na Bíblia, né? Que não viu a morte, né? Quem foi o outro, irmão? Elias. Quem foi o outro? Agora, Enoque, irmão. Enoque também não viu a morte, irmão. Enoque e Elias. Nós temos que estar, irmão, atento aos olhos do Senhor. Não podemos desistir e parar para qualquer coisa, irmão. O irmão, falta 15 minutos, nem comecei aqui a falar. Ô, Jesus abençoado. Então, irmão, nós temos que estar agarrados um com o outro. E certo dia, quando Elias subiu, agora foi a vez de Eliseu. Um dia Eliseu estava, meu irmão, andando, e um grupo de jovens, irmão, calvo, careca, 42 homens, irmão, do homem de Deus, e ele foi orar a Deus, meu irmão. Não brinque com a palavra, irmão. Apareceu duas ursas, mostrando com meus homens. Os jovens perderam sua salvação porque brincaram com o homem de Deus. Não brinque com as coisas de Deus também, irmão. Isso é para nós. Não brinque, não. Esse foi um dos onde ele viu que o povo zombava naquela época, irmão. E a palavra de Deus diz que naquela época já estava tudo certinho para Elias, mas Elias continuava na caverna. E, irmão, eu estava vendo como que é o significado de Elias.
O Senhor é Deus. Olha a coisa linda. Desde o nascimento, o Senhor é Deus. E qual é o significado de Eliseu? Deus é a salvação. Aí nós diz assim, Deus é a salvação, Deus é minha salvação. É importante, irmão, nós ler isso aqui. Quando eu soube que eu ia vir para aqui na quarta-feira, disse, Senhor, vou ler Bíblia até bem cedo, mas de madrugada, à tarde, e minha mulher, sai desse quadro. Não, amor, eu estou aqui tentando aprender alguma coisa, que eu não sei falar muito não, irmão. Isso aqui eu aprendi há 3 meses atrás, que Deus me deu um presente, irmão, quando eu estava naquela caminhada no ferroviário. Chamou escolha a igreja. Nós estamos tanto tempo fora da casa de Deus. Não podemos ficar. Não podemos ficar um minuto mais. E nós falamos de negócios. Janeiro tu trabalha, eu trabalho, e Deus deu o trabalho dela, eu continuo no meu. Mas já falta uma coisa, amor. É isso o quê? Uma igreja para nós começarmos a comer, amor. Fala aí, igreja dos irmãos Zé. Aleluia. Eu quero dizer que sou grato a Deus, irmão, pela minha simplicidade de ser. Porque eu poderia estar aí mais frio e mais frio. Irmão Zé Grande. E ainda mais, meu pai pôs em Cristo. Se a pessoa não tivesse na igreja, esses irmãos eram por Deus. E foi lá, irmão, a palavra. E hoje eu tenho um vídeo deles aqui, lá levando a palavra. No outro dia, meu pai morreu, irmão. Não podemos ficar em casa, irmão. Temos que honrar nosso pastor. Aleluia. Está chegando a idade. Já chegou a idade. Ele trabalha demais. Nós somos novos. Vamos se deter mais na casa de Deus, irmão. O homem que fez isso aqui em 90 dias. Tenha o meu cuidado, irmão. Esses dias eu cheguei aqui, irmão Zé. Vou fazer aqui um negocinho, aqueles bora, irmão. Vou comprar um material para comprar um cimento. E eu fiz um serviço ali. Coloquei umas pedrinhas aqui. E quando eu chego na padaria, ele ganha uma coisa de pão para comer à noite. Glória a Deus, irmão. Isso para mim, irmão, é motivo de alegria. Ele disse, irmão Zé, o senhor é meu pai de fé. E Manilza, senhora, é nossa mãe da fé. Porque eu poderia estar em outro lugar, irmão. Eu poderia estar fazendo coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. Irmão, não deixamos essa casa. Essa casa tem dono. E o dono dela dá bênção, dá ouro, dá prata, dá decidimento. E 3 anos atrás, irmão, a minha esposa recebeu também a bênção de que ela estava grávida e podia também passar mal. Na hora e foi aqui, ó, nesse meio, irmão. Temos aqui uns músicos que não deram esforço para estar aqui. Abre a igreja logo cedo, 6h30. Não tive que chegar também aqui atrasado, irmão. Porque o irmão aqui mora em Brejão, irmão. Vamos buscar, irmão. Essa é a minha palavra simples. Mas é uma palavra que você reflita na casa de Deus. O Manachel é grande, hoje deve estar hoje entre Manachel e Várzea. A população deve estar de 7.000 pessoas ou mais. Porque nós elegemos aqui 3 vereadores. 3 vereadores saíram eleitos daqui desse bairro. Nós não podemos brigar por outro lado de Garanhuns, a não ser aqui. Deus tem o comando nessa casa, irmão. O pastor disse, se precisar de panfletar as casas, eu dou dinheiro para vocês comprar o panfleto. Se precisar fazer alguma coisa, tem todo o meu apoio para a casa de Deus. Então, irmão, é motivo de alegria nós estar na casa de Deus, irmão. Não é motivo de nós se entristecer por qualquer coisa. E voltando aqui, para esse homem ser um homem abençoado, certo dia, ele estava passando por uma aflição de uma água. E o homem da cidade disse a Eliseu, eis que boas situações da cidade, como o meu Senhor vê. Quando Eliseu saiu, eles se dedicaram com 50 homens e disseram, tem uma água que é poluída. E eles trazem um prato novo e podem ir. E ele botou um sal num prato. Então foi à fonte da água, jogou nela o sal. E assim diz o Senhor, sararei esta água e não haverá mais nela morte nem esterilidade, irmão. Porque ele estava com Jesus Cristo, irmão. Ele tinha um poder. Irmão, minha esposa, há
10 anos atrás, não poderia ter filho. Então eu fico imaginando, se minha esposa não poderia ter filho, teve um dia que ela disse assim em casa: "Ô amor, nós já estamos tanto tempo sem filho, essa vai ser a minha última conversa com Deus." Eu disse: "O que tu vai dizer?" Eu só tinha Vitória, da parte da minha ex-mulher que eu tinha aqui no Manachel. Vitória estava grande, irmão Damião. Eu disse: "Amor, eu só quero uma coisa com Deus." Isso o que, amor? Eu vou falar com Deus assim: se for para mim 7 dias, ela tinha muito sobrinho, irmão. Se for para mim 7 dias, tira o desejo de ser mãe no meu coração. Tira esse desejo no meu coração de ser mãe, porque eu não aguento mais sofrer. Pedindo para engravidar, pedindo para ter filhos, e ela não podia, irmão. E teve gente, irmão Zé, lá da família, que disse: "Eu só digo que esse casamento, se for de Deus, se um dia Rosângela engravidar." Às vezes, irmão, a crítica na tua vida nos leva para cima. Então ela creu, irmão, no milagre. Quando foi no início de 2021, meu irmão, a mulher começou a sentir mal. Disse: "Amor, eu tenho coisa para te contar." Eu digo: "O que, amor?" Disse: "Eu estou grávida. Eu fiz o exame na minha empresa e eu estou grávida." Disse: "Como assim?" Então, irmão, eu vejo aqui um profeta que fez várias coisas no passado, há 2000 anos atrás, irmão. E nós temos pais hoje, irmão. Nós temos desperdiçando nosso tempo com coisa banal, irmão. Nós temos que estar orando, buscando a palavra de Deus, porque é impossível. Sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus, irmão. Vamos ter fé, vamos abençoar a nossa casa, que é essa. Vamos trazer visitantes que pensam num bichinho difícil, é o tal do visitante. Aí te convida, irmão Damião: "Eu vou buscar no carro, eu vou no tal canto, eu vou te buscar." Mas não vem, irmão. É difícil, irmão, a gente fazer isso, irmão, para a casa de Deus. Então, se ele não vem, nós temos que ir até eles. Tem que tirar um dia para nós juntar-se aqui, descer a comitiva do fundo do Espírito, fazer uma oração e descer para baixo, subir, descer, subir e chegar aqui até no finalzinho da pista e dizer: "E não deixar uma casa para trás, irmão." Porque é desse jeito que Deus quer que nós façamos, irmão. Deus é lindo na nossa vida, irmão. Aquela vasilhinha que eu lavei hoje, eu disse: "Senhor, do dia que eu botei o pé dessa igreja, eu não sei mais o que é coisa, eu não sei nem o que está errado." Porque Deus está no meu coração, irmão. A pregação é bem simplesinha, é mais sobre a minha vida do que a vida de terceiros. Porque se eu não der o meu testemunho aqui, nesta hora, nesta data, nesta hora, nesse dia, vocês não vão entender quem está falando com vocês. Às vezes vem um pregador, eu não tenho nada contra quem é do reteté, quem gosta de pular, de saltar, mas eu gosto disso aqui, irmão, de entender o que eu estou falando. Não tenho nada contra, irmão, porque até isso é bíblico, nós não podemos criticar. Mas eu quero que Deus me use, a hora que Ele quiser, mas vai ser assim, irmão. Dar meus testemunhos de crente e ninguém me aponte, irmão. Porque a pior coisa do mundo é tu estar aqui com essa Bíblia na mão. Olha o crente onde vai. No outro dia eu estava ali escondido, fazendo coisa errada. Isso é triste, irmão. Então, irmão, as tradições também de Gingal e Betel, naquela época, Gingal, que muitas das vezes Elias pedia para Eliseu ficar. Olha só, irmão, é círculo, irmão. O que é círculo? Eles jogam em círculo. Tua vida está em círculo, irmão, sai desse círculo. Você sabe o que é o último significado de Betel? É casa de Deus. É aqui. Nós temos que estar em Betel, irmão. Lá em Jericó, as mais antigas daquele tempo, lá em Jericó, era uma cidade amaldiçoada, irmão Damião. Era uma cidade que só tinha feiticeiro, tudo que não prestava. Lá
A palavra Jordão, o significado de Jordão é aquele que desce, mas foi aquele Jordão que Jesus foi batizado. Foi aquele Jordão, foi onde Jesus teve o encontro com João Batista. E em Jericó foi onde teve muita ação também de Jesus, que ele também foi abençoado. Ele abençoou também Zaqueu, que era aquele homem pequeno, e subiu naquela árvore, irmão. E ele desce daí, eu expôs ele à tua casa. Em Jericó, irmão. E também foi o cego Bartimeu, também que foi lá também, irmão. Lá em Jericó, ou lá em Jericó. Porém, a palavra, o significado de Jordão é aquele que desce. Então, irmão, Deus é maravilhoso. Não vamos deixar te entristecer por qualquer coisa. Eu honro a Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu digo, eu não posso fazer, nem brincar de fazer coisa errada, porque o Senhor está vendo. Eu tenho que dar testemunho de crente aqui dentro. Eu tenho que dar testemunho de crente aqui dentro. Irmão, às vezes eu pego minhas filhas, e às vezes eu estou lavando o carro, e eu sempre tive o costume, irmão, de usar bermuda, e usar blusa assim, camiseta, na frente de casa. Eu digo, mas rapaz, olha só o que me acomoda. Se o pastor Zé passar por aqui e me ver, eu me pergunto. Mas é tudo interessante, né, irmão, a gente ser crente. Se o Zé eu de bermudinha aqui, todo. Eu tenho vergonha, irmão, de ir para a casa de Deus de qualquer jeito. Quando eu ia fazer mais serviço, eu boto minha calça, boto minha blusa comprida. Porque é o Espírito Santo, irmão, que nos acomoda. Porque nós temos que ser exemplo aqui na casa de Deus. Às vezes eu estou fazendo ligeiro, eu pego minha menina, entro na creche, na carreira, e pego para ninguém me ver, eu de bermuda, às vezes de blusa, eu correr para ninguém me ver. Porque eu tenho que dar exemplo aqui, irmão. Não podemos estar de qualquer coisa. Irmão, se eu me acomodo de um pastor Zé me ver de bermuda e de camiseta, imagine outras coisas que ele não pode ver. É isso que eu digo, irmãos. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não podemos deixar, irmão, de forma nenhuma, qualquer coisa nos tirar da presença. Às vezes eu digo, Senhor, eu queria morar no Monachel, eu queria uma casa maior, uma casa com quintal, que cabe 2 carros, que eu quero comprar futuramente mais um carro. E um para minha esposa, e uma motinha para minha filha, um carro para mim. Mas é difícil. Não, irmão. É nós trabalhar e pedir a Deus esse seguimento da palavra. Porque há um tempo atrás, irmão Zé, eu estava matando cachorro a grito. Eu não tinha um carro para nada, nem uma moto. E no dia que Deus me deu um carro, eu fui vender ovo por aí. E quando eu andava, o ovo aumentava, eu parava de vender. Quando o ovo baixava, eu não tinha gasolina para botar no carro. E depois que eu aceitei Jesus, voltei para a casa de Deus, não falta combustível, não falta comida, não falta alimento, não falta nada, irmão. Porque nós estamos em obediência. Quando você vem dizer assim, ó, o meu patrão está atrasado, eu não paguei. Desobediência e falta de organização. Irmão, não falta nada, irmão, na minha casa, graças a Deus, e não faz vergonha nenhum irmão ir lá. Porque eu tenho certeza, irmão, que quando nós andamos na presença de Deus, dá testemunho de crente e faz a vontade de Deus, Ele acrescenta mais anos de vida, dá mais visão para a gente, irmão. Então, irmão, nesta noite, será convicto que vale a pena ser fiel, irmão? Aí eu disse uma vez, irmão Zé, eu estou com outra vergonha da igreja. O que, meu irmão? Eu não estou dizimando. Ele disse, meu irmão, não se preocupa com isso não. Isso é adorar. Eu disse, irmão Zé, eu não posso dar o dízimo no momento. Mas eu posso fazer um serviço aqui, irmão Zé. Ele diz, olha, irmão, se eu fosse comprar essas pedras daqui, eles passavam de 300 reais, olha, irmão Zé. Eu peguei a mala do meu carro e botei umas 300 pedras dentro da mala e esse carro bleba. E vim para a casa de Deus. Eu digo, irmão Zé, se os crentes hoje, daqui da igreja, ou de outras igrejas, ajudassem na casa de Deus, na manutenção, na limpeza dos vidros, aqui nós temos muitos vidros, irmão, isso é para limpar, irmão. Não pode estar poeirada não, irmão. A situação, o pastor era mais agradecido de que você chegar aqui, dar uma oferta de dízimo e ficar liso depois e deixar todas as coisas voltar em casa. Ele ficava mais feliz com isso, irmão. Mas o Deus que eu sirvo não deixa faltar nada.
Eu creio que dias melhores virão, agora depende de mim e de você, irmão. Não podemos andar de qualquer jeito, falar de qualquer forma, tá irmão, a morte de meu pai me trouxe eu aqui na casa de Deus. A morte de meu pai fez a família se reunir. A morte de meu pai abriu a mente da minha esposa para fazer um curso de técnica de enfermagem, o ano que vem finaliza. A morte do meu pai me trouxe. Eu estava doendo meu pai. Eu disse, eu só quero que o Senhor seja salvo, mas aqui eu já estou glorificando. O Senhor cura ele, liberta ele. E foi assim, irmão. E não fico triste porque meu pai morreu, não, porque meu pai, ele deixou essa herança para mim. Servir a Deus. Porque foi aquele sofrimento dele que eu comecei a ver ele lá na cama, chorando, e todo sujinho. Eu digo, Senhor, tem misericórdia. Mas para nós falar, tem misericórdia, nós temos que estar em luta constante. Porque da boca para fora, irmão, não serve para Jesus. Tem que servir em espírito e em verdade. Só mais 2 minutinhos, irmão. Eu queria que o irmão Damião lesse aqui para mim. 2 minutinhos, não vou passar, meu irmão. Em Efésios 4:11. Ele já deixou aqui separado, irmão. Efésios 4:11. Efésios 4:11 diz assim: E ele mesmo deu uns para um apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Amém, meu irmão. Até aí. Vocês estão entendendo o trabalho de Deus aqui na igreja, irmão? Uns estão para ser pastor, outros estão para reger, outros estão para tomar conta de criança, outros estão para lavar a igreja, outros estão para quê, irmão? Servir a Deus, irmão. É isso que eu digo. Tem espaço. O irmão Zé sempre diz um ditado: tem espaço. Tem espaço e tem coisa para trabalhar. O irmão Deus diz: marche. Vamos entrar na presença de Deus, irmão. Deus é lindo, irmão. Concluindo só mais um texto aqui em Hebreus 5:4, irmão. É bem rapidinho, é só mais um. E Hebreus 5:4 diz assim: E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Glória a Deus. Veja em Atos, irmão. Atos 6:3. Atos. É assim que Deus faz, irmão. É aos pouquinhos, viu, irmão Brejão? Deus vai usando nós aos pouquinhos. Fica à vontade, irmão. Atos 6, verso 3. Atos 6, verso 3 diz assim: Escolheis, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Aleluia. Você entendeu o que ele disse? Que nós devemos ter reputação, né? O que é reputação? É aquilo que eu falei. Está na presença, né, irmão Zé? Reputação não é isso? Do cristão. Tem que estar em espírito e em verdade, irmão. Sabe por quê, irmão? Eu não queria que você fizesse no final da sua caminhada como Geazi. Geazi poderia ser um sucessor de Eliseu. Mas Geazi, quando viu Naamã que não queria dar o ouro, ele correu atrás e disse: olha só, porque o Naamã, ele contou uma mentira bem grande. Eita, Eliseu não quis, porque ele foi curar da lepra. Ele não quis. Aí eu disse: mas rapaz, tu estás mentindo para mim. O meu espírito foi até você e você não viu que você não deveria pegar esses ouros. Ele pensou: agora escapei. Por quê? Naquela época, irmão Zé, era ouro. O general Naamã levou ouro com força para o homem. Mas ele foi desobediente, irmão. O Eliseu disse: não pega este ouro. Pois a partir de agora a lepra de Naamã vai tudo para tu. Vai tudo para tu. E assim, meu irmão, agradeço a minha oportunidade. E em nome de Jesus, vou até aqui.
Porque é assim que Deus vai usar nós aos pouquinhos, irmão. Que nós servimos de exemplo na casa de Deus. E eu quero dizer que eu tenho esse